bem-vindo você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos sempre extrair da Bíblia um tema para a nossa edificação. E o assunto que vamos trazer hoje tem por tema conversão, oportunidade perdida. Queridos, quando a Bíblia faz o apelo buscar o Senhor enquanto se pode achar, isso significa que nosso tempo é limitado aqui na terra. Chegará uma hora em que todos nós temos de enfrentar a justiça divina. Por isso, queridos, devemos procurar o perdão e a graça de Deus enquanto ainda temos oportunidade, enquanto existe tempo para isso. Buscar ao Senhor é uma oportunidade, é um privilégio de qualquer pessoa disposta a se aproximar do divino. Mas essa oportunidade, queridos, não vai ficar disponível para sempre. Então, busque enquanto se pode achar, pois um dia tu irás buscar e não vai mais encontrar a presença, a palavra, a casa de Deus. Então, queridos, busque enquanto há tempo. Conversão, uma oportunidade que pode ser perdida para você. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Continue ligado. Antes eu quero lembrar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se sinta abraçado e convidado, faça sua inscrição, acione o sininho para receber novidades do canal e não se esqueça de deixar aí o seu joinha, é muito importante, para o canal, progredir, para alcançar novas vidas. Então, deixe o seu joinha, não se esqueça desse detalhe, ok? Aqui estamos no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Queridos, no livro messiânico do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55 é um dos chamados do Senhor para que o homem se achegue mais a perto dele. No capítulo 55, Deus mostra os motivos pelos quais Israel se dispersou, se afastou do Criador. Porém, ao mesmo tempo, o livro nos incentiva a confiar somente em Deus, a segui-lo. E é assim a primeira palavra, a primeira mensagem desse livro. É um chamado para que prestemos atenção e nos aproximemos mais do Senhor Deus, do nosso Criador. Quando a Bíblia diz, buscai ao Senhor, aqui Isaías explica que devemos procurar nos aproximar de Deus enquanto ainda podemos. Deus gosta, queridos, de perdoar, Deus é rico em perdoar, em restaurar. Não é seu prazer nos castigar. Ele quer nos abençoar apagando os nossos pecados, mas ele só faz isso quando a gente se achega, quando a gente busca e se arrepende. Aí entra a questão do arrependimento. Arrependimento é rejeitar, é abandonar a vida de pecado, a vida carnal, a vida mundana que nós levamos sem compromisso, desafiando Deus, e voltar a nossa vida, o nosso viver ao Criador. Isso é arrependimento. O arrependimento, ele muda a situação, nos transformando, e aí passamos a compreender qual é a boa, perfeita e agradável presença, atitudes que devemos tomar, ações que devemos nos colocar diante de Deus. Jesus veio para morrer em nosso lugar e esse castigo que hoje nos traz paz, ele pagou na cruz do Calvário. Quem aceita esse sacrifício, queridos, o sacrifício de Jesus pela fé, não precisa mais pagar o preço, porque Jesus já pagou por nós. Jesus muda a vida do ser humano que se achega a ele. Mesmo do pior pecador que existe, Jesus transforma, restaura, ele purifica, ele perdoa. Jesus, temos a total esperança. Em Jesus nós temos certeza de vitória, pois quando buscamos a Deus, nós encontramos salvação em Jesus. Por isso, querido, busque enquanto você pode encontrar isso.
invoque, clame enquanto há tempo para você fazer isso, porque o amanhã só pertence a Deus. O que é que vai acontecer daqui a meia hora você não sabe, só quem sabe é Deus. Deus te dá oportunidades todos os dias. Não perca essas oportunidades, porque elas não voltam atrás, né? Busque o Senhor. Aí o versículo continua: enquanto se pode achar. Deus é justo, isso nós devemos compreender. Deus é muito justo. Ele não tolera e nem se acomoda com o homem pecador. O homem precisa mudar. Quem não reconhece que é pecador e não quer mudar, né, de vida para agradar a Deus e satisfazer o Espírito Santo em si, com certeza esse será castigado. Mas Deus quer perdoar. Ele não vai, então, derramar perdão e restauração enquanto a pessoa não se arrepende. Arrependimento é a chave da mudança. Arrependimento é você tirar a sujeira da sua mente, do seu coração, colocar no altar de Deus e Deus te purificar e te abençoar. Há um tempo limitado para isso acontecer, queridos. Arrependimento, enquanto se pode achar arrependimento, busque-o. Deus não vai esperar para sempre você tomar uma atitude, criar coragem e tomar essa decisão. Deus não vai esperar a sua vida inteira. Há um tempo limitado para o arrependimento. Mais cedo ou mais tarde, nós haveremos de prestar contas a Deus, com ou sem arrependimento. Para os salvos, arrependidos, né, que entregaram sua vida ao Senhor, esse será um dia de muita alegria, de grande festa, né? Mas para aqueles que não tiveram a coragem de se arrepender de uma vida mundana e promíscua que levam, aí com certeza eles vão estar embaixo de condenação. É o que a Bíblia nos ensina. Recebemos vida eterna quando nos arrependemos e aceitamos a Jesus. Mas para quem não se arrepende, com certeza será um castigo. E esse também, meu querido, será um castigo eterno. Pense nisso. Né? Reflita sobre isso, como é sério o destino da nossa alma. Para cada um de nós chegará um dia quando não teremos mais chance de buscar a Deus. Podemos agora, enquanto se pode, achar esse descanso em Deus, mas um dia não haverá mais tempo. O tempo terá sido esgotado, Deus fará justiça, não sabemos quando esse dia chegará em nossas vidas. É por isso que nós precisamos buscar a Deus no hoje, no agora, enquanto podemos buscar. Deus oferece o perdão agora, Deus oferece a oportunidade agora, nesse momento, porque o amanhã só pertence a Ele. Então, querido, busque o Senhor enquanto se pode achar. Deus oferece esse perdão, essa restauração, essa cura, essa salvação agora. Receba em nome de Jesus. Agora então, arrependimento não significa também que eu nunca mais vá pecar, né? Que eu vou ser santo da agora em diante. Enquanto ainda estamos aqui na terra, somos falhos, né? Tomamos decisões erradas, erramos o alvo enquanto estamos aqui. Mas a diferença é que agora nós lutamos contra isso. E se eu peco e se eu erro, não é com o meu gosto, é contra gosto, porque eu estou lutando e combatendo isso no meu viver, porque o arrependimento causa essa impulsa contra o pecado. Eu não tenho mais gosto nem prazer em viver com uma vida pecadora, distante dos caminhos do Senhor. O arrependimento me impulsiona a isso. Vemos o profeta demonstrando uma grande preocupação pelo povo de Israel no exílio babilônico, né? Ele sentia o povo de Israel se desviando do caminho do Senhor. A grande preocupação do profeta gerava esse clamor em seu coração. O povo poderia facilmente se esquecer do Senhor, pois estaria
em contato com outra cultura, com outra tradição, influências de religiões pagãs. O povo poderia ali misturar as ideias e se distanciar do Senhor. Tudo isso poderia fazer com que o Senhor, seu Deus, fosse esquecido e não fosse mais adorado como deveria. E a maior preocupação do profeta era de fato que o povo perdesse essa sua identidade cristã, como o povo que louva, como o povo que cultua, que adora, que busca conhecimento na Sagrada Escritura, que tem conhecimento da vontade de Deus, dos seus princípios. Esse era o receio do profeta. Por isso, era de grande importância que o povo permanecesse segundo a lei, segundo os caminhos, os preceitos do Senhor. Que o povo se arrependesse dos caminhos errados que haviam tomado. Por isso, querido, a Bíblia adverte: busque a Deus enquanto se pode achar. Certamente haverá um tempo em que já não mais será possível buscar, encontrar a Deus. Deus oferece sua graça e seu perdão hoje, agora. Amanhã pode ser tarde demais. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 23, Jesus diz assim, ele fala a respeito do juízo final e diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Sabe para quem Jesus está se dirigindo essas palavras aí? Para aqueles que tiveram medo, não tiveram coragem, tiveram vergonha de se arrepender desse mundo promíscuo, pecaminoso e se entregar a ele. Aqueles que tiveram vergonha dele, de proferir o nome dele, de buscar viver a palavra dele. Aí para essas pessoas ele vai dizer: eu nunca conheci vocês, porque vocês não me conheceram enquanto em vida. Quando estavam no mundo, vocês não me conheceram, vocês me negaram, vocês me viraram as costas, e aqui vocês querem entrar no paraíso? Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, se afaste, saia de perto de mim, que eu não conheço vocês. Então, queridos, os que não buscaram verdadeiramente ao Senhor vão ter que passar a eternidade longe dele. Logo, percebemos que muitas pessoas vão querer ter encontrado o Senhor, mas essa chance já passou. O tempo já foi embora. Então, querido, o tempo é agora. Busque enquanto se pode achar, porque um dia não mais acharás. A Bíblia diz: busque o Senhor enquanto você pode, né? Que seja esse, querido, o seu maior foco, né? A sua busca incansável. Busque a Deus, né? Deus nos dá esperança, Deus nos salva, responde nossas orações, remove a iniquidade da nossa alma. Não percamos tempo, porque um dia faltará tempo para isso. O hoje e o agora, Deus está falando por várias formas, vários meios. Deus está te dando a oportunidade de tudo que é jeito. Por isso, queridos, ouça o chamado, né? Pois ele ainda está falando para nós. Enquanto Deus está falando, ouça, porque haverá um dia que ele não vai mais falar. Haverá um dia em que você vai buscar e não vai encontrar. Com isso, muitos acreditam serem incapazes ou até mesmo entendendo que o Pai escolhe pessoas, né, para falar mais desse assunto. Na verdade, Deus ele se apaixona por aqueles que buscam um relacionamento profundo com Ele. Tanto que Ele fala conosco de diversas formas. Ele convida, ele chama, ele clama: busque-me enquanto há tempo. E ele usa vários meios e formas. Todo dia ele te dá uma oportunidade de arrependimento. Ele livra a tua alma de um acidente, teu corpo de uma tragédia, de uma enfermidade, de uma morte, né? Ele te dá tantos livramentos, tantas oportunidades, e você não vê. Quantas chances Deus está te dando? Arrependa-te, me busque enquanto você pode, porque a tua vida é assim. Ela pode esvair-se, ela pode sair, ela pode ir embora e você nem vê o momento. Tanto ele fala conosco, quanto ele usa diversas formas, ocasiões e pessoas. E se falando aqui nesse assunto, eu quero citar nesse vídeo agora
4 formas que Deus fala conosco. Só para você ter uma noção. Ele fala através de muitas coisas e muitas pessoas em muitas formas. Mas eu quero deixar 4 que são muito, significantes para nós hoje. A primeira, Deus fala com você através da Bíblia, que é a palavra dele. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, queridos, é a principal ferramenta que Deus usa para falar diretamente com a gente. A Bíblia aberta é Deus falando com a gente, Deus buscando oportunidade para te dizer: busque-me, encontre-me e salve a tua alma. Como está escrito nessa passagem que lemos, ele foi inteiramente, esse livro foi inteiramente inspirado por Deus. Sendo assim, queridos, a Bíblia Sagrada é importante para que saibamos a vontade do nosso Pai, o Criador das nossas vidas. Por meio da Bíblia, o Senhor se manifesta para nos aconselhar, para nos exortar, para nos confortar, para nos mostrar o caminho da vida eterna. Então, busque tirar um tempo para ler esse livro sagrado. Todo dia leia um trechinho, é importante. É através dessa leitura, desse conhecimento da palavra, que nós somos instruídos e direcionados para andar no caminho que agrada a Deus. Muita gente tem a Bíblia aberta no Salmo, na estante, criando poeira, mas não vale nada para a sua alma se você não ler, se você não passear nas letras desse livro sagrado. Deus queria tanto se comunicar com a gente nesse sentido que ele escreveu um livro, só que a gente não lê. Então, uma das formas importantes de Deus se comunicar com a gente é através da sua palavra, que é santa. A segunda forma de Deus se comunicar com a gente é através de algumas situações do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Senhor usa situações cotidianas para falar com a gente. No nosso trabalho, no trabalho, nos afazeres do dia a dia, ele usa a nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos, situações para falar, se comunicar, seja através de uma enfermidade, onde ele provém uma cura, ou de um momento de dificuldade financeira, que ele encontra recursos para nos abençoar, ou até mesmo em pequenos momentos ao longo de uma semana, que precisamos ter uma solução, buscar uma saída por meio de uma situação. Ele age, ele mostra livramento, ele mostra cura, ele mostra fidelidade, prestatividade, assistência, presença. Ele está ali nos mostrando nos mínimos detalhes: busque-me enquanto você pode achar. E muitas vezes negligenciamos, viramos as costas e achamos que o mundo é o nosso maior prazer. Queridos, uma semana onde precisamos de uma solução, de uma resposta, de um livramento, Quem sabe é nessa semana que Deus transforme a sua vida. Agora, busque fidelidade em arrependimento e você verás que tua vida nunca mais será a mesma, porque vida de verdade é envolvida com a pessoa de Jesus. Uma terceira forma que Deus fala conosco durante toda a semana, o dia a dia, é através de pessoas. Ele usa algumas pessoas. Na epístola de Tiago, no capítulo 3, versículo 17, está escrito: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente para, depois, pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Isso ele está se referindo, proferido por bocas de pessoas que são instrumentos visíveis, notáveis de Deus para te abençoar. Deus usa pessoas para nos oferecer respostas que buscamos, né? Despertar as melhores versões de nós mesmos. Você é capacitado, um capacitador por Deus e para Deus, para abençoar outros. Você já perguntou como a igreja começou? A igreja do Senhor começou aqui na terra. No começo ninguém era profissional de nada, mas surgiu um profissional. Você já se perguntou a que ponto a sua vida chegou em conhecimento? Deus usou outras pessoas para te dar conhecimento. Todos nós dependemos de alguém. Desde o começo do mundo, Deus olhou para Adão, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer companhia para ele. O ser humano não nasceu para ser ilhado, ele precisa ser um ser social, sociável. E Deus usa essa sociabilidade, né, esse ser social, para transmitir também a sua mensagem. A primeira igreja enviou pessoas comuns ao redor do mundo para falar sobre Jesus e ensinar os mandamentos de Deus sobre todo o mundo. E começou assim, usando pessoas. A igreja começou através de pessoas. A igreja é pessoa. São pessoas, né, que buscaram arrependimento. Pessoas abençoando pessoas. Gênesis 12:2. Sê tu uma bênção, porque tu é instrumento nas mãos de Deus. A primeira igreja enviou pessoas comuns para mudar o mundo, e eles conseguiram. E o mundo daquela época para cá é mudado até hoje, está mudando. Os milagres de Deus na Bíblia sempre foram intermediados por pessoas. Deus não fazia os milagres sem envolver as pessoas. Todos os milagres de Jesus, pessoas. Poderia Deus ele mesmo ter aberto o mar vermelho? Poderia ele mesmo ter feito a ressurreição do filho da viúva? Mas ele preferiu usar profetas. Ele poderia estalar os dedos e transformar água em vinho, mas antes ele mandou trazer talhas e enchê-las para depois o milagre acontecer. Com tudo isso, ele quer mostrar que não é falta de fé depender de um irmão, de uma irmã, né? Ele está dizendo que é através deles que podemos também ser abençoados. Sendo assim, se Deus usou um profeta para ressuscitar uma criança naquele tempo, ele pode usar pessoas hoje. Se Deus usou um profeta para abrir o mar, por que então hoje ele não poderia usar um médico para te curar, um psicólogo para te orientar nessa tua jornada, ou algum profissional em determinada área da sua vida para te ajudar? Ele pode, porque Deus usa pessoas para transmitir sua mensagem e te derramar bênçãos. Ele usa um médico, um farmacêutico, um professor. Ele usa um pai, uma mãe, um irmão, um pastor, um missionário. Ele quer usar pessoas para te abençoar. Ele quer transmitir a você que o tempo está se esgotando. E ele faz isso através da Bíblia. Ele faz isso através de situações do dia a dia, né? Dentro da semana, dentro do dia a dia. Ele faz isso através de pessoas, né? E uma outra forma que Deus usa e faz para dizer a você que deve buscar Ele enquanto há tempo, enquanto Ele está perto, Ele usa formas sobrenaturais. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 26, está escrito: e Jesus, olhando para ele, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para mim isso tudo é possível. Pois é, queridos, não podemos esquecer que ainda hoje Deus fala de maneira sobrenatural. Quantos testemunhos nós ouvimos aí nas igrejas? Ah, como é interessante você ouvir testemunhos que para nós parece algo sobrenatural, incrível, né? E
as pessoas sobem no púlpito e começam a falar que aconteceu daquela forma incrível o que Deus fez com ela. Isso é maravilhoso. Na Bíblia existem inúmeros relatos em que Deus usou sonhos, visões e até mesmo Deus usou até uma jumenta para falar, como está registrado em Números capítulo 22, versículo 28, na história de Balaão. Isso é sobre o natural, um jumento falar. O nosso Senhor continua sendo o mesmo e Ele quer se comunicar com a gente. Então, Ele usa essas formas para abrir o nosso entendimento, para dizer para você, querido, busque Ele enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto de você, porque haverá um dia em que você não vai encontrar. E você vai buscar, mas será tarde demais. Falando sobre os sonhos, ele muda muitas vezes a forma de falar conosco, como ele falou com José do Egito, como ele falou com Faraó, através de sonhos, de visões, de atos, de ações, de pessoas, da sua palavra. E isso só se dá através de um relacionamento de intimidade com o Senhor, que só acontece quando estamos em um processo de mudança, e isso se chama conversão. E para a conversão acontecer na nossa vida, tem que primeiro acontecer arrependimento. Arrependa-te dos teus pecados, não importa qual seja ele, não importa quão estrondoso tenha sido o seu pecado, se você se arrepender e se colocar diante de Deus, Deus perdoa a tua culpa. Aí começa o processo de conversão. A palavra conversão significa mudar de atitude, mudar de vida, mudar de posição. Eu já não quero mais viver como eu vivia antes, eu quero mudar para agradar a Deus. A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de pecado para Cristo, né? É sair da perdição para a salvação. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos. A conversão é o que acontece quando a pessoa é tocada, percebe que não tem mais tempo e abraça Deus. Acontece a conversão, queridos. Quando Jesus chama para o arrependimento, né? E nós aceitamos, aí começa a transformação de dentro para fora. Ele está nos chamando a essa mudança. É uma mudança radical naquilo que cremos e fazemos, conforme Marcos registra no capítulo 1, versículo 15. Marcos diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Quando Jesus chama para tomarmos a nossa cruz e seguirmos, nós estamos entendendo que ali ele está nos chamando para a conversão, para mudar de vida, para que a gente se arrependa, queridos. É necessário que Deus nos dê essa nova vida, esse novo coração, aumente a nossa fé. Isso é necessário. A vida deverá parecer diferente dali em diante. A vida não pode ser a mesma. Quando Deus te chama e vem o arrependimento, você entra no processo de conversão, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ser melhor, a sua autoestima espiritual crescerá, começa uma nova vida em Cristo, uma jornada com destino traçado. A conversão pode ser precedida de um longo processo, às vezes cheio de provas, mas que são necessárias para amadurecer a nossa fé. E sempre envolverá uma decisão comprometida, né? Se arrepender de pecados e confiar agora inteiramente na pessoa de Jesus. Esse é o resultado do arrependimento que gera conversão, entrega a Jesus. É o resultado imediato da ação de Deus, de dar nova vida a um pecador que estava espiritualmente morto. Ele dá vida. Em Atos capítulo 17, versículo 30, lá afirma que Deus ordena a todos e em todos os lugares que se arrependam. A conversão nunca pode ser forçada, mas ela é absolutamente necessária para a salvação. Né? Uma conversão, embora os cristãos devessem
se comunicar através do Evangelho e comunicar o Evangelho humildemente, o nosso alvo não é meramente agradar a todos com nossas informações. Alguns a recebem bem, outros não, como a parábola da semente que caiu na estrada, né? Muitos abraçam a palavra do Senhor e, como diz o profeta, alguns sentem coceiras no ouvido, não conseguem ouvir o que Deus tem a dizer. Então, querido, né? Olha o que Jesus dirá se você agir assim: sai de perto de mim, porque eu nem te conheço. Isso é terrível, ouvir isso do Senhor da salvação. Isso é horrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, se você for um cristão verdadeiro, deverá pregar a todos os homens essa verdade, quer eles ouçam ou não. Somos atalaias, missionários chamados pelo Criador para pregar essa verdade, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Isaías indica um chamado do Senhor para que nos acheguemos rápido a Ele. No capítulo 55, Deus mostra os motivos pelos quais o povo de Israel se distanciou dele. Porém, ao mesmo tempo, ele incentiva a confiar, a segui-lo, a ter responsabilidade em caminhar com ele. E é assim a primeira palavra do livro do profeta Isaías. É um chamado de buscar a Deus enquanto há tempo, para que prestemos atenção e nos aproximemos mais do Criador, enquanto há tempo, enquanto Ele pode nos ouvir. Que Deus continue derramando sua misericórdia sobre as nossas almas. Eu espero que você tenha entendido esse recado, pois ainda há tempo de você buscar mudança em Jesus. Que Deus te abençoe.